uma negação, né? E essa coisa de negação parece que tá popular, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FC Pharma. E hoje de um produto muito especial que acontece simultaneamente WNTC, We Need to Talk About Cannabis. E nessa discussão que nós estamos aí há alguns dias falando sobre os medicamentos à base de cannabis no Sistema Único de Saúde, nós temos uma convidada hoje especial para esse bate-papo, Alessandra Mourão. Então, apresento rapidamente, ela é professora de negociação da FGV, presidente do Comitê de Ética Profissional da International Bar Association e sócia fundadora da Nascimento e Mourão Advogados. Alessandra, bem-vinda nesse bate-papo, que prazer enorme ter você aqui. Nádia, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Acho super importante, muito interessante esse movimento da WNTC e realmente a gente precisa falar com isso para quebrar determinados tabus e paradigmas e tocar esse assunto de uma forma mais positiva, mais progressista. Então, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência nesse assunto e ajudar nessa movimentação de esclarecimento e educação geral. Perfeito, e esse é o nosso objetivo, desconstruir tabus e construir novas oportunidades, né, e acesso para a população. E falando hoje, então, dos medicamentos no SUS, distribuídos, né, pelo Sistema Único de Saúde, como é que você vê essa questão desses medicamentos à base de cannabis sendo disponíveis ou mais acessíveis pelo SUS? Que benefícios isso teria para a população e quais são os trâmites legais hoje para que essas pessoas consigam ter acesso a esse tipo de medicamento? Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em acesso, nós estamos pensando no paciente. E quando a gente pensa no paciente, a gente pensa em remédios que sejam eficazes, que possam realmente dar qualidade de vida e bem-estar para essas pessoas, né? Quando nós falamos que o SUS pode disponibilizar alguns remédios à base de cannabis, né, de cannabis, nós estamos falando que nós temos a possibilidade de colocar esse bem-estar, colocar esse acesso a um número maior de pessoas. Por quê? Porque durante muito tempo esse acesso vinha por meio da judicialização, por meio das pessoas terem que entrar na justiça para conseguir esses remédios, né? Agora que nós estamos começando a caminhar em termos de regulamentação, a partir de um reconhecimento da eficácia da planta, né, para fins medicinais, eu acho que essa busca do SUS para engajar em outros medicamentos que possam ter um alcance maior da população são fundamentais. Só que antes de avançar nisso, ou avançando nisso como sendo uma segunda questão, eu gostaria de dizer que nós precisamos aumentar o leque de remédios, né? Não adianta a gente ter a regulamentação do SUS e ter só um remédio, que é isso que a gente está vendo hoje. Hoje nós temos um único produto, né, que está sendo comercializado nas farmácias, um único produto brasileiro, né? Então aqui a gente está falando sobre o negócio Brasil, sobre as oportunidades Brasil, e o que eu me pauto é por uma melhoria do acesso via uma melhoria do leque, porque onde não tem competição, né, Nádia, dificulta o acesso. Dificulta o acesso mesmo indiretamente. E eu te explico por quê. Porque uma vez que eu não tenho competição, eu ponho o preço que eu quero. E se eu ponho o preço que eu quero, todos nós pagamos a conta. Todos nós, eu e você, mesmo nós que não utilizamos um remédio à base de cannabis, vamos acabar pagando essa conta no final do dia, porque somos contribuintes. Então, eu gostaria que nós tratássemos desse tema do SUS antes, a partir de um tema que é da regulamentação e da possibilidade de aumentar o leque de produtos que, inclusive, o SUS possa disponibilizar para os pacientes. Então, a gente está um passinho atrás, né? Para o SUS poder disponibilizar, eu preciso de mais remédios ou mais produtos regulamentados, regularizados, aprovados, né? Parece até que eu estou falando da vacina, né? A gente tem a vacina, mas se não for aprovada, a gente não consegue.
mutatis mutandis, a gente está falando um pouco da mesma coisa. É super positivo que o SUS comece a pensar em colocar na sua lista remédios e produtos à base de cannabis, mas também é importante que, antes disso, a gente consiga trabalhar a regulamentação para aumentar esse leque. Porque senão a gente vai continuar onerando a judicialização. Mais pessoas vão ter que entrar na justiça para conseguir que remédios que não estão na lista do SUS sejam bancados pelo SUS. Então, entende que a gente continua, se a gente não mexe no cerne, a gente vai continuar mantendo a judicialização histórica, né? E falando judicialização, ela é hoje o único caminho? Tem outras alternativas? Na verdade, historicamente, a judicialização é que nos trouxe para onde nós estamos, né? Foi a judicialização que permitiu, e foi um movimento das famílias, dos pacientes, das associações de pacientes, que, na verdade, fez com que empurrasse mesmo o país por uma regulamentação do tema. Porque, veja, a partir do conhecimento de informações do mundo científico, de que havia remédios, produtos à base da planta, que tinham efeitos terapêuticos, as famílias começaram a correr atrás, buscando na justiça o acesso a esses remédios por meio do judiciário, né? Então, só para a gente contextualizar, eu sei que outras pessoas têm falado aqui, mas é importante a gente olhar a situação no contexto, né? O que nós temos? Nós temos um grupo de pacientes de questões diversas que buscavam acesso ao medicamento. Isso sendo no Brasil um produto proibido, como é que eu consigo acesso a isso? Só judicializando o tema. Depois nós fomos caminhando até a nossa famosa RDC, né, a 327, que nos permitiu aí não só fabricar, mas também comercializar esses produtos à base de cannabis. Então, desde este ano de 2020, porque a regulamentação é do finalzinho do ano passado, nós temos a possibilidade já de importar e comercializar, né, determinados remédios e produtos à base de cannabis. Então, hoje, não existe só a judicialização para isso. Porém, tudo que não está dentro do que está regulamentado ainda precisa da judicialização, que é o caso, por exemplo, do cultivo, né? A regulamentação que a gente tem hoje só permite da transformação para frente, ou seja, a planta, cultivar a planta ou usar a planta é algo que permanece proibido. Agora, você imagina o nosso câmbio de jeito que está, trazer do exterior a planta ou da sua forma in natura ou desidratada, que nos é proibido, a gente tem que pegar do óleo em diante, imagina isso o custo que é para o paciente. Então, hoje nós temos, por exemplo, associações que já judicializaram o tema para permitir que elas mesmas cultivem a planta. Assim como tem indivíduos, né, pacientes e famílias de pacientes que também judicializaram o tema. Então, em resumo, é assim, o paciente, Nádia, ele vai atrás do produto. Se fosse o seu filho, se fosse o meu filho, se fosse eu mesma, se fosse alguém da minha família, não adianta dizer um não, você não pode, eu ia correr atrás. É isso que eles fazem. Então, tudo que ainda não está regulamentado, tudo que ainda não é permitido no Brasil, mas a gente sabe que no mundo existe, né, e que tem valor terapêutico, as famílias vão atrás. Tanto que, quando a gente fala em judicialização, a gente só tem visto crescer ao longo dos anos, Nádia, a judicialização sobre cannabis medicinal, crescer de forma exponencial. Então, ainda que a gente tenha a regulamentação, tudo que não é regulamentado continua sendo objeto de judicialização e vai continuar sendo. É assim, eu e você faríamos isso pelo nosso filho, por nós mesmos. Com certeza. E, Alessandra, então, e qual que é hoje o teu maior desafio? Olhando aí, então, tantos casos que você tem aí na tua carreira profissional. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é um desafio de mentalidade. Nós ainda temos uma negação, né? E essa coisa de negação parece que tá popular, né? Quando uma classe política importante para decisão e para regulamentação ainda não está suficientemente educada sobre o tema para reconhecer que essa planta, ela, ainda que
para uso recreativo você possa ter determinadas discussões, se isso possa ser liberado ou não, negar que ela tem fins terapêuticos é um grande desafio, viu, Nádia? Esse é o nosso grande desafio, porque nós temos, por exemplo, em andamento, projetos de lei no Congresso que estão levando um tempo absolutamente excessivo para aprovação por causa dessa barreira política, essa barreira, eu diria, preconceituosa de que uma planta, porque ela tem fins psicotrópicos, tóxicos, ela também não possa ter fins terapêuticos. É como negar que hoje a gente pudesse usar morfina, por exemplo, né? Então, existe um preconceito com cannabis hoje, que é um grande desafio, que nós não temos com outros opioides que nos permitem, por exemplo, hoje, em dores tremendas, usar a morfina. Então, você veja, se a gente fosse usar a mesma base, hoje também não deveríamos usar morfina, mas usamos, só que não podemos usar cannabis. Então, eu acho que existe um desafio de cultura, de negação, que quando ultrapassado, vai nos possibilitar regulamentar uma atividade econômica em primeiro lugar, porque veja, a primeira coisa que eu barro é a atividade econômica, eu não consigo produzir o que eu preciso no país. E isso, a consequência é que eu dificulto o acesso. Imagine se nós tivéssemos uma variedade de produtos nas farmácias à base de cannabis. Se esse acesso fosse permitido dentro e fora do SUS, o que aconteceria com os pedidos judiciais? Eles despencariam. Então, o desafio da judicialização é o desafio da regulamentação. É inversamente proporcional. Quanto menor a regulamentação, maior vai ser a judicialização. E nesse tema, a gente tem aí o PL 399 em discussão. Qual que é a tua opinião sobre esse projeto de lei? Você acha que ele é completo e que impactos ele pode trazer também para pacientes e mercado, né? Ótimo. Esse PL, da autoria do Luciano Dutti, foi um projeto muito pensado. O substitutivo que hoje existe lá no Congresso, ele foi muito refletido, foi muito conversado no Brasil, no exterior, é um trabalho sério. Eu queria começar dizendo isso, elogiando todos que trabalharam no produto que existe hoje. Dava para ser melhor? Sempre dá para ser melhor. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha que é escritora como eu, autora de livros, sempre dá para melhorar o livro, mas um dia você tem que falar, bom, olha, eu preciso entregar. Por isso que é bom ter prazo, né? Ó, dá para o TCC ser melhor, dá para o livro ser melhor, dá para o projeto ser melhor? Dá. Só que não dá mais para esperar de não ter nada. Essa busca de ter algo perfeito, a gente acaba... Como é que é a história? O ótimo é inimigo do bom. Ele já nos dá um avanço tão grande que ele tá bom, né? Por quê? Porque ele nos possibilita regulamentar todas as questões de pesquisa. Ele nos possibilita o cultivo, ele nos possibilita a produção. E não só da parte medicinal, como da parte industrial, da parte da planta que não existe nenhum efeito psicológico, né? Então, ele é um projeto que, de um lado, vai abrir muitas possibilidades de novas atividades econômicas. Imagina a gama de atividades novas que vão surgir quando eu posso pensar do cultivo para a pesquisa, para a comercialização, e tudo isso com regras de segurança bastante explícitas, bastante pensadas. Então, não vai se pensar que esse é um PL para ajudar o cavalo de Troia, como eu já ouvi falar, do uso adulto ou recreativo. Não tem nada a ver. A discussão é como é que eu faço para que uma atividade econômica absolutamente lícita e voltada para o bem-estar das pessoas, né? Pode ser cuidada de uma forma concreta, de uma forma cuidadosa e de uma forma segura. Veja que no PL, inclusive, está proibido a prescrição e uso da planta para indivíduos. Isso, nós estamos falando de um business, de um negócio que é possível, e um negócio farma.
um negócio industrial, passa totalmente ao largo e distante da questão do uso recreativo. Desde a pequena agricultura, né, Nádia? O pequeno agricultor vai poder plantar, lógico que tem regras em todos os países em que isso foi possibilitado, são regras rigorosas, leva tempo, inclusive, para que essas regras possam ser implementadas, né? Mas eu entendo que no fim do dia, o grande beneficiário disso tudo é o paciente. Mas antes dele, até a economia, os negócios. Porque são esses novos negócios que vão surgir que vão permitir a melhoria desse acesso. Perfeito. E a gente fala aqui de aprovação, produção, fiscalização. Você acompanha muito o que está acontecendo, não só no Brasil, como no resto do mundo. Como que você compara, talvez um pouco de Brasil diante de outros países, com relação aos avanços das aprovações ou evoluções desses medicamentos à base de cannabis? E do acesso, né, claro. Esse movimento é global, ele está acontecendo em vários países, América do Norte, né? Você vê agora na própria eleição do Biden, lá no sistema americano, quando você vota, vários estados votaram muitos assuntos ligados à cannabis medicinal, então houve até uma carona da eleição presidencial em termos da cannabis medicinal. No Canadá, na Europa nem se diga, Portugal já tem um histórico super importante, Alemanha. Então, veja, em vários países, aqui mesmo na América do Sul, o nosso vizinho aqui, Uruguai, está muito mais avançado que nós, Argentina mesmo, Colômbia nem pensar. Então, há hoje, inegavelmente, um movimento global e sério, é isso que eu quero colocar. Não estamos falando de traficantes de drogas, nós estamos falando de empresários, nós estamos falando de um assunto farma, né? Que estão cuidando desse assunto e as pesquisas estão a todo vapor. Em vários desses países, as pessoas estão agora começando a colher os frutos daquela regulamentação que aconteceu lá atrás. Que, como eu disse com você, da regulamentação até isso conseguir ser implementado, que os estándares, os padrões de segurança e de qualidade possam ser alcançados, é um trabalho que está em desenvolvimento. Então, em muitos países, agora estão saindo as primeiras licenças, as primeiras certificações. Então, nós estamos assim, digamos que nós estamos ainda na idade fetal, né, do assunto, e alguns estão engatinhando na adolescência. Então, no globo como um todo, eu diria que é um assunto que vem se desenvolvendo conforme vai aumentando a percepção de uma efetividade. Então, lógico, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Todos esses países e no mundo, houve a necessidade de se experimentar essa eficácia. E quando ela vai acontecendo, vai se confirmando, então esse movimento vai também se ampliando e se intensificando. Perfeito. Alessandra, obrigada, prazer imenso ter recebido você aqui. Deixo aberto para se você quer fazer alguma consideração final. Obrigada, Nádia. Eu acho que você estava falando assim, como é que estão as coisas do mundo, né? O que vocês estão fazendo faz parte de um movimento global, de educação, de esclarecimento. Eu gostaria de te dizer que duas coisas me pautam o meu movimento pessoal, né? Ajudar, contribuir de alguma coisa a melhorar o acesso, né? E de esclarecer e evitar o negacionismo. Eu acho que todos nós estamos eu acho que isso é o destino do Homo sapiens, né, Nádia? Está em evolução. Todos nós estamos evoluindo. E o que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem, tem um papel muito importante. E o que eu faço também, que é de falar, de esclarecer, de mudar paradigmas. Eu só me enfiei nisso, eu queria dizer aqui, eu só me enfiei nisso porque eu vi pessoas próximas a mim, com dores crônicas, gastarem muito para importar um medicamento à base de cannabis para viver melhor. Então, ao ver isso, entender tudo o que estava acontecendo, eu falei, puxa, eu preciso também fazer a minha parte. E legal de ver vocês
fazendo a parte de vocês também. Eu acho que todos nós temos aí esse movimento muito positivo, que no final do dia vai melhorar a economia e a vida dos pacientes. Com certeza, esse é o nosso objetivo. E obrigada por fazer parte de tudo isso. Também obrigada por confiar nas FCEs e no WNTC e se unir a nós, né? Nessa jornada. E vamos levar mais conhecimento para as pessoas, para as indústrias, né? Estamos juntas. É isso aí. Estamos juntas. Estamos juntas. Alessandra, é um prazer imenso ter recebido você aqui. Obrigada a todos vocês que nos acompanham nessa rota de conteúdo. A cada semana um tema novo. Muito obrigada. Até o próximo.